Bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos resolver aí o problema Autoestrada da OBI, categoria aí de programação nível júnior do ano de 2008 da fase 2. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos e conteúdos. O problema Autoestrada, eu tenho aqui a descrição do mesmo. E eu já vou partir direto aqui para as nossas variáveis que precisam ser consideradas no problema. Então, aqui se trata de um problema onde existe um determinado comprimento dessa autoestrada e existem 4 tipos de blocos que vão ser utilizados na mesma. Existem os blocos do tipo P, que são os de pista, tá? Eles têm que ser instalados um painel de cada lado da autoestrada, ou seja, consequentemente, painéis do tipo P eu vou trabalhar sempre com 2 painéis. Depois, painéis do tipo C, curva, que devem ser instalados 2 painéis de concreto, né, do lado externo da curva, ou seja, para cada painel do tipo C são 2 painéis. Do tipo A, de acesso, tá, que deve ser instalado um painel no lado onde não existe o acesso, e os painéis do tipo D, onde sempre vai ser instalado nenhum painel quando for desse tipo. Então a gente começa dessa forma, tá? Nós temos esses 4 tipos de painéis. Qual é a ideia aqui? Eu já vou direto aqui para o nosso exemplo, tá? Então, nós sempre vamos entrar com um dado principal, que é um número inteiro, né, chamado de C, tá? Que ele vai indicar o comprimento da autoestrada em blocos de 10 metros, tá? Então, nós entramos com esse valor, né, que é um número inteiro, e também nós teremos aqui como entrada os tipos de painéis. Então, por exemplo, o comprimento aqui da autoestrada, tá, é 5, então eu vou precisar ali de 5 painéis específicos para determinar o número, né, de blocos. Então, nesse caso aqui, 5 painéis, os tipos D, A, P, C e D. Lembrando que o tipo D ele não vai precisar de painéis, então eu contabilizo ele como 0. Tá? O tipo A, nós precisamos somente de, relembrando aqui, nós vamos precisar de um painel. Tá? E o tipo P e o tipo C precisam de 2. Então, onde eu tenho A, eu vou contabilizar um painel, onde eu tenho P, 2 painéis, e onde eu tenho C, 2 painéis. Para esse caso aqui, 1 mais 2 mais 2, 5 painéis. Então, o problema em si, dada essa interpretação, ele se resume somente a verificar qual é o tipo de painel e contabilizar o número de blocos necessários. Então, aqui, já no nosso ambiente de programação, tá, eu inicialmente criei uma variável chamada C, que é o comprimento da autoestrada, outra variável chamada blocos, né, que nesse caso, essa variável, mais especificamente, ela vai ser aqui uma lista, tá? Ou seja, eu vou pegar os caracteres de entrada e eu vou tratar eles como estando dentro de uma lista, né? Um formato de vetor, tá? E eu também aqui tenho uma outra variável que é a quantidade de painéis necessários. Essa aqui sim, ela vai ser a nossa variável de saída. Basicamente o que eu utilizei aqui foi um laço for, que ele vai repetir de 0 até o número de painéis, né, necessários, tá? E depois um condicional if, que vai ser utilizado para verificar qual o caractere que eu tenho na minha lista, né, no caso aqui a minha lista chamada blocos, tá? E uma comparação simples. Nessa comparação eu vou dizer o seguinte: se o meu bloco é do tipo A, esse bloco ele vai somar, né, ele vai incrementar a minha quantidade de painéis em uma unidade. Se o meu bloco é do tipo C, ele incrementa a quantidade de painéis em 2 unidades. E da mesma forma, se ele é do tipo P, ele também incrementa a quantidade de painéis em 2 unidades. E por último aqui, né, ainda dentro do nosso do condicional if, a última cláusula que aqui eu fiz com else,
seria o nosso caso do tipo D, né? Se ele não é tipo A, C ou P, ele vai ser o tipo D. E esse tipo D, ele não precisa incrementar a nossa quantidade de painéis, porque não são necessários blocos na autoestrada. Bom, então aqui nós começamos com o for, e esse for ele vai se repetir, né? Quantos são a quantidade aí no caso, o comprimento da nossa autoestrada, certo? E aí eu vou fazer o seguinte teste. Se o meu bloco, tá, índice I, ou seja, eu começo aqui com o índice 0 no bloco, ou seja, ele vai pegar o primeiro caractere da minha string, tá? Quando eu colocar ela no formato aqui da lista, tá, ele vai separar cada caractere da minha string. Então eu pego o primeiro caractere, tá, e faço a comparação. Ele é o tipo A? Ele é o tipo... Se ele é do tipo A, eu faço o incremento de 1. Se não ser, né? Lembrando aqui que o elif significa else if, tá? Então, se não ser, o meu bloco é do tipo C, eu incremento a quantidade de painéis em 2. Se não ser, o meu bloco é do tipo P, eu incremento ela em 2. E, por último, né? Se não, eu não vou fazer nada. E aí aqui eu trago um comando bem interessante, que é o pass. Ou seja, o pass, ele é utilizado justamente, ele é um comando como se fosse um comando nulo. Ele não vai fazer nada aqui nessa cláusula. Ele chega aqui, se não, né, se for do tipo D, eu não preciso fazer nada, não preciso incrementar, então pass, ele passa daqui. Ele não vai fazer nada, tá? Ele não executa nada, assim como eu coloquei aqui no comentário, tá? Então, recapitulando, esse problema se resume basicamente a verificar qual é o tipo de painel, né? Então aqui eu verifico se o meu caractere é o A, C ou P, e para cada um dos casos, né, se ele for do tipo A, eu incremento a quantidade de painéis, nesse caso aqui para o A em 1, e para o C e para o P eu incremento em 2. Eu poderia também fazer o seguinte aqui, ó, ao invés de fazer esse elif e esse elif aqui, eu poderia colocar aqui, ó, se o bloco, né, ele é igual ao C ou o bloco é igual ao P, eu incremento, né, a quantidade em 2. Tá? Eu resolvi fazer separado aqui para vocês, justamente para deixar um pouco mais simples de compreender. Mas se alguém quiser já utilizar aqui uma lógica OR, né, para fazer um programa um pouquinho mais enxuto, também é válido, certo? E por último, né, quando eu sair aqui do meu laço for, o que vai acontecer? Eu vou printar a quantidade de painéis, tá? Então eu vou rodar agora aqui o programa, que depois eu quero falar de outro aspecto do mesmo, tá? Então, ó, vou rodar o programa. Aqui no prompt, ó, ele já está solicitando o meu número, né, o comprimento da estrada, tá? E eu vou seguir aqui o exemplo colocado. Ó. Eu tenho, né, um comprimento de 5, ó, vem aqui para o nosso programa, né, o comprimento da estrada é 5, e agora eu vou trazer essa cadeia de caracteres, ó, DAPCD. Então eu vou copiar aqui essa cadeia e vou informar aqui no nosso programa DAPCD, e dou um Enter e ele calculou. Eu vou precisar de 5 unidades de bloco. Por que 5, pessoal? Um bloco do tipo A incrementa a minha quantidade em 1, um bloco do tipo P incrementa ela em 2 e um bloco do tipo C que também incrementa em 2. Então 1 mais 2 mais 2, 5 painéis. Tá? Lembrando que os blocos do tipo D não vão ser responsáveis por incrementar aqui o nosso painel. Vou pegar um outro exemplo. Né? Esse segundo aqui, ó, eu tenho 8, comprimento da estrada é 8, tá? Vou copiar aqui, ó, os tipos de blocos, tá? E vou trazer aqui para o programa. Vou rodar o programa novamente. Ó, então eu tenho agora 8 painéis e aqui são os tipos. Ó. Então, fazendo um pré-cálculo, painéis do tipo A vão incrementar em 1, painéis do tipo C vão incrementar em 2 vezes e painéis do tipo P vão incrementar em 2 vezes. Então, 1 mais 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 painéis. E aí, vou dar um Enter e tem aqui o resultado final, 12, que está, né, alinhado aqui com o nosso exemplo. Tá? A saída prevista era 12. Perfeito? E só para verificar aqui o nosso último exemplo, né, nós vamos entrar com um comprimento de 14, né, da estrada, e vai ter que gerar 21 na saída. Então,
Vou rodar novamente aqui o programa, tá? Vou informar ali o comprimento da estrada sendo 14, colocar aqui a nossa string e resultado 21. Perfeito? Só para trazer mais um detalhe, ó, é interessante também observar que nesses exemplos, a grande maioria dos exemplos, elas trazem uma restrição. O que é uma restrição? Ele está dizendo aqui que o comprimento da estrada ele tem que ser maior ou igual a 1 e ele precisa ser menor ou igual a 10 na 6, né? Menor ou igual a 1 milhão. Então, eu coloquei aqui, ó, deixei até comentado para primeiro explicar. Nessa primeira versão que eu rodei do programa, eu não estava testando se essa minha restrição existia ou não. Agora eu vou fazer com que essa minha restrição ela passe a ser testada, tá? Bom, então eu vou tirar o comentário daqui, ó. Eu vou comentar agora essa parte inferior, tá? Aqui na linha 13, onde eu estou entrando com o comprimento da estrada e vou passar a utilizar ela a partir aqui de cima. Eu começo inicialmente colocando o meu caractere C, tá? E depois eu vou entrar aqui num laço de repetição e eu já explico ele, tá? Bom, primeiro de tudo, por que eu tive que entrar aqui com o caractere C igualando ele a 0? Pelo seguinte, se eu não declarar o caractere C aqui em cima, ó, eu vou deixar ele comentado, quando eu entrar aqui no nosso laço while, ele vai reclamar que ele não conhece, tá? Ele não conhece esse caractere, tá? Ele não conhece essa variável no caso. Então eu já declarei aqui, né, o caractere C, e por eu ter feito ele receber aqui, né, eu estou colocando aqui um comando de atribuição, atribuindo ele a 0, ele já vai saber, né, o Python é uma linguagem não tipada, ou fracamente tipada, ele já vai saber que se trata aqui de um número inteiro. E aí eu venho aqui para o meu laço de repetição, ó, enquanto, ó, aqui eu utilizo o meu operador lógico NOT, então ele está dizendo o quê? Enquanto não o meu C for maior ou igual a 1 e, né, o operador lógico AND, ele for menor ou igual a 1 milhão, o que eu vou fazer? Eu vou ficar solicitando, ó, que, né, entre com o caractere C, tá? E se ele não tiver na faixa maior ou igual a 1, menor ou igual a 1 milhão, eu printo aqui, ó, C deve ser um número maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 1 milhão, certo? E aí eu fico fazendo o teste, então, dessa minha restrição. Vou rodar agora o programa dessa forma. Coloquei ele aqui para rodar, tá? Então a gente sabe que o primeiro número que nós entramos aqui é o C e eu vou colocar ele fora da faixa, tá? Eu vou colocar um número negativo aqui, ó, -1, tá? E eu printei, né, essa minha observação aqui, ó, C deve ser um número maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 1 milhão. Agora eu vou colocar um número dentro da faixa, o número 5, por exemplo, né? Nós já testamos antes aqui com esse valor, ó. Então eu coloquei 5, tá? E ele agora está esperando a nossa cadeia de caracteres. Então eu vou gerar uma cadeia aqui, ó, A, tá? Um P e um C. Então, fazendo os cálculos aqui conforme as comparações, cada bloco do tipo A vai incrementar em 1 a nossa quantidade de painéis, aqui 2 do P e 2 do C. Então 3 mais 2 mais 2, e nós teremos aqui uma quantidade de 7 painéis. Tá? Então aqui, ó, eu já utilizei um corretor automático aqui dos problemas da OBI, tá? Eu vou falar nele aí nos vídeos posteriores, e não é necessário, né, pelo que eu notei, fazer esse teste da restrição, tá? Mas, né, caso seja necessário testar a restrição, talvez o testador da OBI que ele não está funcionando nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, tá? Pode ser que ele gere um erro e daí a gente precise realmente mostrar aqui né, como fazer esse teste da restrição, tá? Então aqui é uma proposta. Então, se para quem está acompanhando aqui, seguindo esse meu programa de sugestão, tá? Se não quiser fazer o teste da restrição, para deixar até o teste do programa um pouco mais rápido, ó, pode deixar tudo isso aqui comentado, certo? E aí utiliza somente a entrada aqui do C, tá?
Para habilitar aqui o teste da restrição, né, testar se ele está naquela faixa prevista, que nesse caso aqui é de 1 inclusive, né, até 1 milhão inclusive, tá? É só tirar os comentários. Bom, pessoal, eu espero ter incrementado o conhecimento de vocês aí com esse vídeo. Deixe seu like e até a próxima.